Jesus está aqui. Leva o nosso fardo, pecado também. Ele triunfou, sim, ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum. Jesus está aqui. Viverei, não morrerei. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito,
Boa noite, família Rios de Vida, boa noite, simpatizantes. Somos gratos a Deus por nós estarmos mais uma vez realizando essa live, este culto online, e nós cremos que o Espírito Santo tem grandes coisas para fazer nas nossas vidas, que você possa permanecer assistindo, participando deste culto, para que nós possamos estar no mesmo Espírito e a vontade de Deus seja estabelecida nas nossas vidas. Quero então ler uma palavra que está lá no livro de Salmos, capítulo 139, do versículo 1 ao versículo 12, que nos diz: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cerca o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que, ó Senhor, tu conheces. Tal é a ciência para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia, e as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Queremos então nessa noite compartilhar essa palavra, que o tema dessa palavra é o Deus que se importa conosco. E vamos estar compartilhando em 3 partes, e essa é a parte primeira. Nós sabemos que às vezes nós nos perguntamos: será que Deus se importa com aquele que está sofrendo? Será que Deus se importa com aqueles que estão passando por dificuldades? Será que Deus tem uma direção? Será que Deus tem uma palavra para aqueles que estão vivendo em dias de adversidades, em dias de grandes tribulações? E aqui o salmista está dizendo que o nosso Deus é o Deus que nos encontra, né? É o Deus que encontra o homem, não importa onde ele esteja, porque o homem não pode se esconder de Deus. Eu quero compartilhar então uma palavra do profeta Elias. O profeta Elias, esse grande homem de Deus, que o Senhor levantou em tempo que o povo de Israel estava distanciado do Senhor. E Deus usou o profeta Elias, e eu quero falar de uma situação que ele enfrentou. O profeta Elias, em um momento da sua vida, da sua trajetória, do seu ministério, ele sofreu uma grande perseguição, uma grande ameaça. E essa ameaça causou, levou o profeta a dias de desespero, a dias de angústia. E ele ficou tão angustiado que ele então, ele foi para o deserto. Ele foi para o deserto e ele estava então, como que aqui na condição de um fugitivo. Ele estava cansado, ele estava sofrendo ameaças, e ele vai para o deserto. E lá então ele encontra uma árvore, um pequeno arbusto, um pé de zimbro, diz a palavra, e ele se assenta debaixo. E ali então ele estava tão angustiado, e o medo tomando conta da vida dele, que ele então pediu para Deus a morte. E ele diz para Deus: já basta, eu estou cansado de viver. E ele disse: Deus, me toma, Deus, toma a minha vida. E ele ali pediu para Deus a morte. E quando ele fala isso para Deus, sabemos que Deus estava ali.
Deus estava junto com o profeta Elias. Não era porque ele estava sofrendo ameaças, por ele estar enfrentando lutas, por ele estar ali angustiado, que Deus deixou de ser um Deus presente. E Deus sabia o porquê que ele estava naquele local, Deus sabia o porquê que ele assentou-se debaixo daquela árvore, porquê que ele estava ali. E Deus ouviu também quando ele pede a morte para Deus, que ele já não queria mais viver, porque ele achava que a sua vida não tinha mais sentido. Para que continuar vivendo? E aí, então, naquele momento ali, ele desanimado, pedindo a morte, de repente, ele pega no sono. E o sono é como o sono, né? Como fosse uma fuga. Ele já estava depressivo. E como que dizendo, eu vou dormir e eu não quero acordar. Porque se eu abrir os meus olhos, se eu acordar, eu vou ter que me deparar com a realidade, me deparar com a situação. E ele dorme ali, um sono, o sono da fuga. E quando ele estava dormindo, diz a palavra que Deus manda um anjo até lá. E o anjo toca em Elias e diz para Elias, Elias, acorda. E o anjo diz para ele, come e bebe. E quando ele acorda, ele olha do seu lado, ali havia um pão, né, assado sobre as brasas, e ali tinha uma porção de água, para que ele comesse aquele pão e bebesse aquela água. E Deus estava ali renovando as suas forças. E Elias, então, ele come daquele pão, bebe daquela água, mas ainda ele se sentia cansado, ainda ele estava se deixando ser acometido por aquele medo, e ele estava nessa condição, como eu falei aqui para vocês, desesperado. E aí ele pega no sono novamente. Aí o anjo vai lá pela segunda vez, toca em Elias e diz, olha, come este pão e beba dessa água, porque longa é a tua caminhada. E então o profeta, ele comeu daquele pão, tomou daquela água, e ele se levantou. E diz a Sagrada Escritura que ele caminhou por 40 dias e 40 noites, aquele pão, aquela porção de pão de água sustentou ele. E ele foi, e ele subiu até o Monte Horebe. E quando ele sobe no Monte Horebe, ele encontra uma caverna. E ele entra dentro daquela caverna, ainda se sentindo ameaçado, sentindo ameaça, ainda se sentindo cansado, depressivo, angustiado. Ele entra naquela caverna para continuar, para se esconder ali. E quando ele entra naquela caverna, diz a palavra que Deus vai de encontro a ele. Mais uma vez o Senhor fala com ele. E Deus pergunta para Elias, Elias, o que tu fazes aí? O que tu estás fazendo dentro de uma caverna? E aí o Senhor fala com ele e Deus entra com provisão para a sua vida. Essa palavra, o Espírito Santo, ele está dizendo para mim e para você, não importa o lugar que nós estejamos, não importa a situação que nós estamos enfrentando, o nosso Deus é o Deus que se importa conosco, e ele vai até onde nós estamos. E como diz a palavra do Senhor, o nosso Deus é o Deus que conhece, ele sabe os nossos pensamentos, ele sabe tudo que você está pensando e principalmente nesse exato momento. Deus sabe das tuas aflições, Deus sabe das tuas necessidades, Deus sabe das tuas decepções, Deus sabe das adversidades que você está enfrentando, Deus sabe das desilusões que você tem tido, Deus sabe, talvez, das ameaças que estão se levantando contra você. Então, tudo que hoje se levanta contra a tua vida, para te desanimar, para que você desista, para que você venha ficar prostrado, que talvez você tenha pedido até a morte. Você tem pensado, a morte é o melhor para mim nesses dias. O Espírito Santo está dizendo que o Senhor, ele te visita nessa noite. O Espírito Santo, ele está levando até você pão, ele está levando até você água, para que você coma, para que você beba, para que você tenha suas forças renovadas. E mesmo o Senhor provendo para você, se você ainda continuar caminhando e achando que ainda
está cansado, que ainda essas ameaças poderão te destruir, como aqui o profeta Elias, e você talvez está pensando em se refugiar, se esconder dentro de uma caverna. Talvez aí a tua caverna é o teu quarto, talvez a tua casa, né? E talvez você está ali buscando, já está entrando numa caverna. O Espírito Santo de Deus, ele fala com você e ele está dizendo: o que fazes aí? Por que você está trancado no teu quarto? O que faz aí? Por que você está isolado, né, daquilo que está, que você tem que estar ali envolvido? Então o Espírito Santo, ele te visita nessa noite. E diz a palavra que cada vez que o Senhor, né, ele visitou, que Deus, né, visitou aquele que estava em sofrimento, ele não somente visitou, ele não somente foi de encontro, mas o Senhor mudou a situação. Este Deus que, né, que é o Deus que conhece e sabe que nós estamos passando. Nos dias de Daniel, né, do profeta Daniel. Daniel, quando ele foi lançado na cova dos leões, porque nos dias de Daniel foi feito um decreto para que todo aquele que precisasse alguma coisa pedisse somente ao rei, não pedisse para mais ninguém, e principalmente a qualquer deuses que fossem, que eles quisessem pedir. Eles tinham qualquer necessidade, eles tinham que levar diante o rei. E fizeram, né, no dia de Daniel, fizeram uma armadilha para que Daniel fosse pego em oração. Porque Daniel, ele pertencia ao povo judeu, Daniel sabia dos princípios da oração, e Daniel, mesmo estando lá na terra da Babilônia, Daniel nunca deixou de orar a Deus. E Daniel orava 3 vezes ao dia. E no momento que foi lançado esse decreto, e Daniel continuou orando a Deus. Então levaram ao conhecimento do rei, disseram para o rei: rei, tem alguém no teu reino, que tem alguém aqui na Babilônia que está pedindo algo que necessita, não para ti. Tem alguém que está dobrando os joelhos, que está se encurvando diante do seu Deus. E disseram para o rei: este homem é Daniel. E havia uma punição para aquele que pedisse algo que não fosse para o rei. Qual era a punição? Qual era o castigo nesses dias? Era ser lançado na cova dos leões. E Daniel, sabendo o decreto, Daniel não deixou de orar ao Deus vivo. E Daniel foi parar onde? Ele foi lançado na cova dos leões. Mas Daniel, quando foi lançado na cova dos leões, quando ele foi ali lançado, diz a palavra que ali estava o próprio Deus guardando a vida dele. E Daniel ficou ali durante uma noite naquela onde estavam os leões. E o rei no dia seguinte foi lá para ver, né, e lamentar a morte de Daniel. E quando o rei chegou ali diante daquela cova, o rei ficou surpreso, porque Daniel estava ali. Daniel não estava morto, os leões não o comeram, os leões não o devoraram. E daí o rei mandou tirar Daniel dali e perguntou para Daniel: Daniel, como que isso aconteceu? Como que os leões não te devoraram? E Daniel disse: o Deus dos céus, o meu Deus, enviou um anjo e fechou a boca dos leões. Então ali o Senhor visitou Daniel naquela cova, e o Senhor, a presença de Deus estava ali, e o Senhor guardou Daniel, e Daniel foi tirado com vida. Também os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, que também passaram por situações semelhantes, quando nos dias dos seus amigos foi feito um decreto também na Babilônia, para que, fizeram uma grande estátua, e todos aqueles moradores da Babilônia, aquele povo, tinha que se curvar diante daquela estátua. Mas esses 3 jovens, amigos de Daniel, esses 3 judeus, eles sabiam a importância de se curvar diante as imagens, de se curvar diante as estátuas. E eles sabiam que só diante de Deus que eles poderiam se encurvar. E então foi feito um decreto também. E esses 3 jovens, eles não obedeceram esse decreto vindo do rei, mas eles continuaram, se curvando diante do Deus do Todo-Poderoso. E por causa disso também, eles foram lançados
aonde eles foram lançados? Esses foram jogados na fornalha, né? Uma fornalha onde o rei mandou que aquecesse 7 vezes mais. E esses amigos de Daniel foram lançados à fornalha. Quando eles foram lançados à fornalha, aqueles que o lançaram lá, o próprio rei, eles começaram a olhar e viram que não havia 3 homens lá dentro, mas havia 4. E o rei disse, mas não foi lançado 3? E eles disseram, sim, nós lançamos 3. E diziam, mas como que tem 4? Porque o quarto que estava ali era o Filho de Deus. O Senhor estava ali guardando a vida de Sadraque, Mesaque, Abednego. E o Senhor está dizendo para você, né? Não tema as ameaças, não tema as perseguições, não tema as aflições, não tema aquilo que hoje se levanta contra a tua vida, porque o Senhor, Ele entrou lá na fornalha e guardou os 3 amigos de Daniel. O Senhor entrou lá, né, da cova dos leões e fechou a boca dos leões e tirou Daniel com vida. O Senhor, Ele tem vida para você. Deus tem abundância para você, que você possa se apropriar nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Diz a palavra que na nova aliança, no Novo Testamento, Deus também visita homens e mulheres que estavam em dias de sofrimento. E o Senhor visita, e não somente visita, mas o Senhor muda a situação. Lá em Mateus fala, em um momento, que os discípulos entraram no barco. Jesus disse para eles, olha, entrem no barco e vão indo, que depois eu vou encontrar com vocês. E os discípulos entraram e começaram a navegar. E Jesus ficou ali e foi orar, a sua intimidade com Deus, só Ele e Deus. E Jesus orando, de repente ele olha e vê o barco e os discípulos em alto mar. E Jesus viu que ali havia se formado uma tempestade e o barco estava ali de um lado para o outro e os discípulos estavam em perigo. E Jesus vendo, naquele momento, a palavra que Jesus, ele sai da onde ele está e ele vai de encontro aos seus discípulos em alto mar. E Jesus vai caminhando sobre as águas. Jesus, ele vai de encontro àqueles que estavam em pânico. Foi de encontro àqueles que estavam em sofrimento. Aqueles que estavam, que todas as evidências eram que eles morreriam afogados em alto mar. E diz a palavra que as ondas estavam batendo naquele barco. O vento soprava contrário. E Jesus caminha. E quando Jesus vai se aproximando do barco, eles olham e Jesus se revela dizendo, olha, sou eu que estou indo para socorrê-los. E então Pedro pede para andar sobre as águas. Jesus diz para Pedro, vem. E Pedro passa a ter essa experiência também de caminhar sobre as águas. Mas em seguida Pedro tira os olhos do Senhor e coloca nas ondas agitadas. Então Pedro começa a afundar. Jesus pega Pedro pela mão e coloca ele em segurança no barco. E quando o Senhor coloca em segurança, o Senhor ali, irmãos, ele acalma aquela tempestade. E ali Jesus agora com eles no barco, prosseguindo naquela viagem para fazer a vontade de Deus. Às vezes nós também, o nosso barco está agitado. Nosso barco, a nossa vida está agitada. Porque o vento sopra contrário. E cada vez que o vento sopra contrário, ele bate no nosso barco, bate na nossa vida, para mexer com as nossas estruturas e para que nós venhamos a perecer. Porque esse é o desejo do nosso adversário, que nós venhamos a perecer na nossa caminhada, que nós venhamos a perecer na nossa viagem. Porque nós estamos aqui numa viagem, nós estamos aqui numa caminhada, é uma trajetória, e nós sabemos que tudo isso irá passar, mas Deus é o Deus que vem de encontro à nossa necessidade. Então não tema quando o vento começa a soprar ao contrário, não tema quando as ondas começam a bater no teu barco,
porque Jesus já está indo de encontro a você, trazendo a tua resposta. Jesus também, Jesus, num certo momento no seu ministério, que está em Lucas capítulo 7, Jesus, ele abençoa uma mulher. Que mulher é essa? Diz a palavra que Jesus estava indo para uma cidade. E estava com Jesus, os seus discípulos, e uma grande multidão seguindo Jesus. E Jesus, quando entra na porta daquela cidade, chamado Naim. Jesus, quando chega naquela cidade, no portão da entrada, Jesus se depara com outra multidão que estava vindo. Mas essa multidão que estava saindo de dentro dessa cidade para fora, era uma multidão que acompanhava uma mulher que já havia enfrentado a dor do luto. Uma mulher que, diz a palavra, a viúva. Ela já havia perdido o seu marido. Ela já tinha sepultado o seu marido. E agora essa mulher colocou toda a sua esperança no seu filho. Que o seu filho seria o seu provedor. Mas a morte chegou novamente na sua casa. E agora a morte leva o seu filho. E Jesus, quando eles estavam saindo para sepultar, que o cemitério ficava fora da cidade, essa mulher, algumas pessoas levando aquele menino morto, e a multidão ali com aquela mulher para sepultar aquele filho. E com certeza, uma dor que nós não, graças a Deus, que nós não podemos dizer, que nós não podemos dizer, olha, eu passei por isso. Mas essa mulher estava passando. Ela perdeu o seu marido e agora em seguida o seu filho. E essa mulher, toda a sua esperança, o seu amanhã, tudo estava ali dentro daquele caixão. E aí Jesus está chegando. E Jesus, quando ele se depara com aquele enterro, ele se depara com aquela multidão, ele olha para aquela mulher, ninguém pediu nada para Jesus. Aquela mulher não pediu nada para Jesus, ninguém da multidão pediu nada para Jesus. Mas Jesus olhou para aquela mulher e diz a palavra que Jesus teve compaixão dela. O Senhor teve compaixão daquela mulher, do sofrimento daquela mulher. E aí Jesus, ele manda parar aquele sepultamento. Jesus manda parar aquela caminhada. E Jesus disse, pare. E quando Jesus deu uma ordem para que parasse ali no portão daquela cidade, o Senhor diz a palavra, que Jesus se aproxima daquela mulher e diz para aquela mulher, não chores mais. Não chores mais. E hoje, às vezes, nós ouvimos essa frase. No meio da nossa luta, dificuldade, tem pessoas que têm chegado para nós e têm dito, olha, não chora. Não vale a pena, ou tipo assim, o chorar não vai trazer resposta. Pessoas chegam para nós e colocam a mão no nosso ombro, pessoas que às vezes acariciam a nossa cabeça, pessoas que nos abraçam e dizem, olha, eu estou contigo, a tua dor é a minha, a tua luta é a minha, não se desespera, não isso, aquele outro. Então nós encontramos, graças a Deus que nós encontramos aqui, quando nós estamos passando por necessidade. Mas todo aquele que nos abraça, todo aquele que coloca a mão no nosso ombro, que acaricia a nossa cabeça, que diz uma palavra semelhante a que Jesus diz para essa mulher, simplesmente é um ato de carinho, um ato de expressando o seu sentimento, como que dizendo, eu também estou sofrendo com você, mas ninguém pode mudar. Tem situação na nossa vida que palavra nenhuma pode mudar, gesto nenhum pode mudar. E Jesus, ele teve uma palavra para essa mulher. E talvez naquela multidão, muitos disseram para ela a mesma coisa que Jesus. Mulher, não chores mais. Mas nós temos que entender que a palavra que saiu da boca de Jesus
Foi uma palavra que teve autoridade para mudar aquela situação. Porque Jesus, quando disse para ela, não chores mais, ele já tinha para aquela mulher uma solução. Ele já tinha para aquela mulher uma resposta. E aí, quando Jesus disse para ela, não chores mais, ele foi até onde estava o menino morto naquele caixão. Diz a palavra que Jesus toca e diz para ele, levanta. E diz a palavra que aquele menino, ele ressuscitou. Ele ouviu a voz de Jesus. E ele se levantou. E Jesus pega aquele menino, aquele filho, pela mão e diz para aquela mãe, aqui está o teu filho. Jesus trouxe mudança para essa mulher. Ele não somente disse, mulher, não chores mais. Mas ele disse, está aqui o teu milagre. Está aqui a tua bênção. Então Deus está falando nessa noite que Deus, ele se preocupa com as nossas lutas. Que ele se preocupa com o nosso sofrimento. E ele sabe o que nós estamos passando. Ele sabe o que você está pensando. E não tem como nós fugirmos da presença dele. E eu quero nessa noite orar por você. Para que você receba a bênção de Deus sobre a tua vida. Que você receba a paz. Que você receba a vida abundante que o Senhor veio para confirmar sobre as nossas vidas. Feche os teus olhos agora onde você está. Deus eterno e todo-poderoso, nós ministramos a tua palavra nessa noite. Sabemos que muitas vezes foi em meio à luta, em meio às ameaças, em meio às perseguições, em meio às dores. Às vezes nós nos perguntamos, será que Deus se importa com a minha vida? Será que Deus se importa com a vida de fulano que está sofrendo? E a tua palavra nessa noite está confirmando que tu és o Deus que se importa conosco. E o Deus que vai sempre de encontro às nossas vidas. Não importa o lugar que nós estejamos. Não importa a luta que estamos enfrentando. Tu és o Deus que nos encontra. E tu és o Deus que trabalha. O Deus que age em nosso favor. E eu oro nessa noite por aquele que talvez a luta que está enfrentando. Talvez ele se sente, ó Deus. Essa pessoa se sente exatamente como estivesse na cova dos leões. Há muitas bocas abertas. Há situações querendo devorar, Pai, essa vida. Talvez há palavras malditas. Talvez, ó Deus, há calúnias, mentiras. E eu declaro, Deus, fecha a boca dos leões. Talvez há algumas pessoas, Pai, como ali estavam Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram lançados, ó Deus, na fornalha, para que venham a perder as suas vidas, para que não venha a restar nada daquilo que é deles. Senhor, mas tu os tirou de lá, e diz a tua palavra que nem um fio dos seus cabelos foram queimados, mas tu guardou a vida deles, e todo aquele que passa pelo fogo desses dias, que em nome de Jesus tenha suas vidas guardadas e abençoadas, que o Senhor venha nos tirar de lá, Pai, em segurança. Senhor, como ali na nova aliança, Senhor, quando os discípulos estavam em alto mar, e o vento, ó Deus, soprava ao contrário, e as ondas batiam com grande ímpeto naquele barco, ó Deus, para que eles viessem até mesmo afundar em alto mar. Senhor, mas tu, Senhor, foi o Deus que viu, e o Senhor que quando viu, caminhou sobre as águas, e foi até, ó Deus, aonde eles estavam. Senhor, e tu ali, Senhor, repreendeu o vento, repreendeu, Pai, aquele mal, e Senhor, e guardou a vida de cada um deles em segurança. Nenhum deles se perdeu. E eu quero, Pai, profetizar nessa noite, que aquele, Pai, que talvez está vivendo dias, que o seu barco, a sua vida está agitada, está, Deus, de um lado para o outro, está dizendo, eu não vou aguentar. Talvez alguém pedindo até a morte, como ali estava o profeta Elias. O profeta Elias disse, Deus, basta. Senhor, toma a minha vida. Senhor, eu repreendo agora toda e qualquer palavra,
Senhor, porventura proferida por essa pessoa, todo e qualquer desejo de morte, todo aquele pai que está ali depressivo, que tem se escondido, Pai, buscado no seu quarto esconderijo, que tem ficado, ó Deus, separado das demais pessoas, Senhor, ali em silêncio, pensativo, repreendo todo pensamento que não é teu, e eu declaro essa pessoa liberta agora em nome de Jesus. Peço, ó Deus, como essa mulher que estava ali, Pai, enterrando, ó Deus, a sua esperança. Estava ali, ó Deus, sepultando já, ó Deus, o bem mais precioso que ela tinha. E, ó Deus, tu encontrou aquela mulher. E, Senhor, tu teve compaixão dela. Senhor, tenha compaixão dessa vida que está desesperada. Tenha compaixão dessa vida, ó Deus, que talvez está perdendo tudo. Ó Deus, essa luta que veio para tomar, Deus, a pessoa amada, para tomar um familiar. Essa luta que veio para tomar sua casa própria, para tomar o seu emprego. Seja, ó Deus, talvez para tomar a sua saúde. Eu peço em nome de Jesus, tenha compaixão dessa vida e abençoa. Ó Deus, ressuscita. Ó Deus, se algo está morto aos olhos do homem, tu és o Senhor que ressuscita. Tu ressuscitou o filho dessa mulher e entregou nas suas mãos. Coloca nas mãos daquele que crê nessa noite o seu milagre. Coloca na mão daquele que crê e que abre o seu coração. Coloca, Deus, convida aquele que está morto, porque eu creio e tu és poderoso para fazer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Graças a Deus. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a tua família. Que o Espírito Santo abençoe a tua casa e permaneça na presença do nosso Deus. Na próxima sexta-feira, nós vamos estar aqui ministrando a parte 2 dessa mensagem, O Deus que se importa conosco, a parte 2. E o Senhor vai trazer grandes revelações ao teu coração. Amados, continue conosco, participe dos nossos cultos online, entra na nossa página, e você possa curtir, você possa compartilhar, deixa o teu recado, coloca ali o que Deus está fazendo na tua vida através dos nossos cultos online. Tenho recebido muitas ligações, irmãos testemunhando, portas de emprego sendo abertas nesses dias de crise, pessoas sendo abençoadas, sendo curadas, que você possa colocar, ali onde fala o comentário, que você coloque o teu testemunho, vai edificar a fé de muitas pessoas em nome de Jesus. Você que não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, para que você possa assistir mais vezes essas pregações, estar mais vezes junto com a pastora Neuza, com o nosso ministério, e também para você indicar para outras pessoas as nossas pregações, as palavras, porque há muitas pessoas precisando de uma palavra de renovo para as suas vidas. Neste domingo nós vamos ter a Santa Ceia na nossa igreja, no Coxilha Velha, para os nossos amados irmãos da cidade de Montenegro. Nós vamos estar ali às 9 da manhã, às 17 horas e às 19 horas. 3 cultos ministrando a Santa Ceia para vocês. Então, Deus abençoe. Fique na graça do Espírito Santo. Existe rio onde tudo é bom e o mar nascente, bem maior que a dor, o oceano.